Solenidade de Pedro e de Paulo. Está bem aqui? Ótimo. Nós vamos ir algumas sequências dessa liturgia de hoje. A prisão de Pedro por causa da maldade dos homens. Mas sobretudo o que deve ficar marcado é o testemunho de Pedro. Pedro testemunha Jesus, testemunha o Evangelho, testemunha a experiência que ele fez do reino de Deus nele mesmo. Isso tem um custo, porque quem faz essa experiência de Jesus não pode guardar para si, há de se transferir para os outros, há de passar para os outros, custe o que custar, ainda que esse custo seja a própria vida. Pedro entendeu isso, ou melhor, Pedro assimilou isso. Ainda não tinha de tudo compreendido, mas assimilou isso em sua vida. Paulo, por sua vez, convencido do que diz, combati o bom combate, agora eu vou buscar a coroa que a mim está preparada. Por diferentes modos, por diferentes jeitos de fazer as coisas, os dois merecem a mesma coisa, o martírio. Daí porque os nossos paramentos hoje são todo vermelho, para lembrar o sangue dos mártires da igreja, dessas duas colunas que sustentavam a igreja, Pedro e Paulo. No Evangelho de hoje nós vamos encontrar Jesus dizendo para Pedro: tu és pedra e sobre esta pedra, ou melhor, tu és pedra e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Uma outra palavra que é dada a Pedro é Kefas. Tu és Kefas e sobre esta Kefas eu vou sob. Então tem o sobre em cima, o sob é embaixo. O que é Kefas na liturgia da palavra? Kefas era o modo como os pedreiros das pedrarias trabalhavam. Havia umas pedras grandes, eles cavavam a pedra, faziam de forma de côncavo, uma caverna, ali moravam os pobres. Era o único lugar que eles tinham para morar, Kefas, que também é pedra. Ora, quando Jesus chama Pedro de Kefas e Pedro de pedra, ele está dizendo: debaixo desta pedra, aonde moram os pobres, eu vou construir a minha igreja. Por isso tu és Pedro, pedra, está em cima, e sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja. Para dizer, o Senhor, quando Ele constrói, quando Ele imagina, quando Ele pensa, quando Ele um querer dele é que a sua igreja atenda os pobres e os ricos, porque o rico nem sempre é tão rico quanto pensa, e o pobre nem tão pobre quanto pensa. Depende da maneira de conceber pobreza e riqueza. Conheço muitos ricos que são pobres, e conheço muitos pobres que são ricos. Quando você se apega ao pouco que você tem, você não é só mesquinho, mas você se torna pobre dos pobres. Porque uma coisa é você ser pobre, outra coisa é você ser rico. Há ricos desprendidos, há pobres presos, gananciosos. Jesus diz: para essa realidade de vida humana é que eu quero construir a minha igreja. O Papa Francisco, e hoje é dia também mundial do Papa, hoje é dia de rezarmos pelo Santo Padre, o Papa. O Papa Francisco, ele mordeu bem essa isca teológica, concebeu melhor essa teologia de Pedro e de Paulo, quando ele proclama para nós padres, para os bispos, para os cardeais, toda a cúria romana, ao povo de Deus de um modo geral, ele diz:
a igreja tem que estar em contínua saída. Não dá para ser igreja na sacristia. É preciso sair da sacristia, vir para o altar. É preciso sair do altar e ir aonde está o povo. Aliás, o poeta brasileiro entendeu isso também quando ele disse: vamos aonde está o povo. A canção vai aonde está o povo. O evangelho vai aonde está o povo. Mas o mais interessante que me chama a atenção é o martírio desses dois homens, Pedro e Paulo. Pedro se torna o primeiro papa da igreja e Paulo apóstolo desta mesma igreja, com identidades diferentes, mas cada um deles preocupado em anunciar o reino de Deus. Quando Jesus encontra com os apóstolos, dentre eles está Pedro. Paulo não está, porque ele não faz parte do grupo. Paulo vai ser só depois em Damasco, quando eles caem do cavalo, porque ele estava perseguindo os cristãos. Paulo era perseguidor dos cristãos. Quando em Damasco ele cai do cavalo, simbolicamente, depois de ter passado por algum momento de cegueira e surdez, quando recuperou a vista e recuperou também a escuta, Paulo se torna depois de perseguidor a ser perseguido pelos cristãos, ou melhor, pelos não cristãos. Paulo só foi aceito para o grupo dos apóstolos 14 anos depois de comprovadamente que ele agora fazia parte do grupo de Jesus. Não era do grupo dos apóstolos, do grupo de Jesus. Interessantíssimo. Quando Jesus chega diante dos apóstolos, diz assim: gostaria de saber de vocês, como é que anda meu ibope por aí? Que andam dizendo que eu sou? Aí as respostas foram as mais diversas possíveis. Uns dizem que é Jeremias, outro é que é Elias, outro que é um ressuscitado, outro que é isso, outro que é aquilo. Certamente naquela época, como na época de hoje, alguns acham que Jesus é um eterno obsoleto, um material desnecessário. Sua palavra não tem nada a dizer. Afinal de contas, nós estamos na modernidade. A modernidade não concebe muito bem essa palavra de reino de Deus para depois da morte. Nós queremos tudo agora. Nós somos uma geração fast food. Nós somos uma geração do imediático. Eu falo aqui, o outro ouve lá. Nós somos a geração da imagem. E Jesus faz da palavra imagem, e nunca imagem uma palavra. Precisamos considerar isso dia após dia, para nós entendermos esse apelo de Jesus. Quem diz os homens que eu sou? Não satisfeito com a resposta dos apóstolos, Jesus toma a palavra antes que eles continuem falando mais coisas que não estavam dentro daquilo que Jesus queria. Jesus disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ah, Pedro e Jesus, ainda bem que não foi a carne que revelou isso, senão meu Pai que está nos céus. Entende agora? Quando você ouve muitas palavras dos homens, você se faz um igual a eles. Uma pessoa que só sabe criticar o governo, você se torna um crítico do governo na vida inteira. Nem sabe o que está criticando, nem sabe o que está falando, nem sabe nada, mas você continua. Quando você pega uma pessoa que só critica aquela pessoa porque fez isso, porque fez aquilo, falando mal dela, você consegue de tal maneira que você passa a falar mal tanto quanto ela fala mal dos outros. Pedro fez diferente. Não foi a carne que revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te declaro: você é pedra, e sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja. Sabe por quê? Porque Pedro escutou Jesus. Ele não só conviveu com Jesus, ele não foi só para os arredores com Jesus, ele não só aceitou o chamado de Jesus quando ainda estava lá no mar de Genezaré. Não,
ele fez um passo a mais, ele fez um algo a mais, ele assimilou Jesus, escutou Jesus, impregnou-se de Jesus, agora ele estava apto para ser alguma coisa da igreja. Eu acho que aqui está um convite para mim, para você, está uma provocação da palavra de Deus hoje. Escutar mais o que Jesus está dizendo para nós nessa hora. O que Deus está querendo de nós nessa hora que nós estamos vivendo nessa pandemia? O que será que Ele está querendo de nós? Será que a gente continua desse mesmo jeitinho, com essa mesma vidinha, com essa mesma mediocridade, com esse mesmo modo vazio de levar a vida, como se não houvesse amanhã? Certamente que não. Há um apelo, há um chamado maior. Vocês lembram aquela passagem de Jesus, quando ele está lá no Monte Tabor, e do céu brota uma nuvem e diz assim: esse é meu filho amado, em quem eu coloco toda a minha complacência. Escutar Jesus não é só nos tímpanos, não é só pelos ouvidos, é pelo corpóreo da vida. Para isso é preciso meditar um pouco mais. Vocês sabem, eu vou dizer aqui para vocês uma coisa muito interessante. Nesses dias de pandemia que eu estou em casa lá, guardado, resguardado, trancafiado, ao invés de ficar ali curtindo como se fosse um eterno solitário, aí eu já teria morrido. Não. O que eu vou fazer? Vou levar minha mão mais alto um pouquinho da minha biblioteca, vou puxar os livros que eu acho mais interessantes e vou ler algumas coisas que me tocam a alma, como tocou a alma delas. E me caiu o livro de Van Toan. Ele era bispo, e como bispo ele foi preso, aonde ele ficou mais de 10 anos preso, isolado do mundo. Para celebrar a Eucaristia, ele teve que arrumar um jeito na prisão. Então ele disse para aqueles guardas que, além de estar preso, ele ficava guardado por 2 guardas também. Ele disse: você poderia me arrumar um miolo de pão? Não pode dar nada para vocês. Não, é assim, olha, eu precisava só, não é para nada não, eu só precisava de um miolinho de pão e uma pequena porção de vinho só, mais nada. Ele pegava aquele farelo de pão, colocava na mão, um golinho de vinho, ele celebrava a Eucaristia. Esse amor pelo sagrado. E assim foram anos e anos de prisão. Foi fazendo amizade com os guardas, daqui a pouco um pouco mais com os que estavam também gozando da mesma sorte que ele, que era a prisão. E ele foi se convencendo que agora ele não era bispo de um povo, de uma paróquia, de uma diocese, mas que aquele dali era um novo povo que Deus tinha dado para ele, porque ele estava gozando da mesma sorte daquele povo, cuja sorte era a prisão. Depois de algum tempo, 10 anos, mais de 10 anos, ele foi libertado. O Santo Padre o chamou para a Cúria Romana e imediatamente fez dele cardeal. Depois de algum tempo o chamou para pregar para a Cúria Romana. O livro é exatamente isso, é a pregação dele para os cardeais de Roma. Ele disse para o Santo Padre, o Papa, com toda humildade: Senhor, o que eu terei para dizer depois de tantos anos de prisão? Diga como foi a sua prisão para os cardeais que andaram soltos por aqui. Era João Paulo II, homem sábio, homem inteligente, homem sensível. Van Toan então falou sobre sua vida para aqueles cardeais. Quando você tem a vida, você pode falar da vida. Quando você anda na morte do pecado,
tem um ditado que diz que a boca fala do que o coração estiver cheio. Se estiver cheio de maldade, de rapina, só falará maldade e rapina. Se estiver cheio de Jesus, falará de Jesus. Vai falar de maldade e de rapina, mas vai falar de maldade de Jesus. Termino para dizer: Pedro continuava aquele fleumático, brincão. Pedro não mudou de personalidade, continuava do mesmo jeito, mas o essencial mudou em Pedro. Agora já não sou mais o Pedro da Galileia, já não sou mais o Pedro pescador, já não sou mais o Pedro que... Eu sou o Pedro que deixou a rede, deixou o barco. Agora, como pedra, onde o Senhor está construindo a sua igreja, Kefas, como cabana que acolhe. Agora eu vou mudar minha concepção, minha visão, meu jeito de ser, de fazer, de acontecer. A personalidade de Pedro mudou, mas o caráter de Pedro mudou. A vida de Pedro mudou. Quando Jesus entra na nossa vida, ela não poderá continuar mais do mesmo jeito. É a mensagem que fica para nós hoje, na festa da solenidade de Pedro e de Paulo. Paulo foi palestra mundo fora do mundo, foi pregar para os pagãos, foi pregar para onde ele nem queria ir. Lá Paulo foi, e Pedro permaneceu no mesmo lugar. Quando se encontraram depois de 14 anos, para ver se Paulo seria ou não aceito como apóstolo, amarraram as ideias. Ideia que virou ideal de vida, ideia que transformou-se em ideal de vida. Pare e pense. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.